Na semana passada, nós deixamos a dica do programa Por Dentro do Judiciário, exibido pela TV Justiça Espírito Santo, que abordou o direito marítimo. O tema está em alta e Vitória foi sede de um congresso nacional que discutiu ações mais modernas ligadas à área. 2 dias. Esse foi o tempo que advogados, estudantes e profissionais da área tiveram para discutir temas mais modernos e relevantes das áreas de direito marítimo, portuário e aduaneiro. Conseguimos reunir grandes autoridades, doutrinadores, debatendo as principais alterações dessas áreas afetas, onde nós podemos discutir e debater com aqueles que estão aqui presentes a respeito dessas principais alterações que nós obtivemos recentemente no ano de 2013, justamente a resolução 13 do Senado. Nós estamos tratando aqui a respeito das regras de Roterdã, licenciamento ambiental de instalações portuárias, que é de grande relevância. Então nós reunimos até mesmo a questão da responsabilidade civil no transporte internacional de cargas, o seguro das mercadorias, como é que é dado esse trato. E tudo isso guarda sua relevância. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós temos um PIB interno que é 50% de importação e exportação. Então, discutirmos o transporte internacional, a entrada dessas mercadorias, o envio para o exterior, as responsabilidades, a parte ambiental, a parte tributária e aduaneira é de extrema importância, tanto para o território do Espírito Santo, como para os outros estados que se fazem presentes neste congresso. O 2º Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro contou com a presença das principais autoridades nacionais e tratou de temas atuais e controversos. Questões ambientais, como poluição marinha pelas atividades marítimas e pelas instalações portuárias, também foram levadas em conta. Nesse sentido, o Espírito Santo foi palco de análise. Eu acredito que a gente primeiro tem que trazer uma conscientização ambiental para todo o estado. O empreendedor e os órgãos públicos, eles têm que fazer uma interação para poder entender melhor a questão, porque pelo que eu percebo, existe também um conflito entre competência. Quem é que vai licenciar esses terminais? Existe um limite para terminais a serem instalados em nossa orla, na orla do Espírito Santo, sim ou não? A regra é que a competência seja do Estado. Lógico que existem exceções. Se o porto, por exemplo, tiver uma magnitude nacional, o IBAMA deve avocar para si a competência licenciatória. Mas eu acredito que deve haver uma ingerência entre o empreendedor e os órgãos públicos para essa atividade ser mais bem conhecida, né? E a atividade possa ser, de fato, sustentável, porque até agora está todo mundo numa área meio nebulosa, sem saber de fato como agir. Lembrando que todo porto ele tem que ser precedido por um estudo de impacto ambiental. Uma vez em que não existe limite para quantos terminais ou portos vão se instaurar em nossa orla, o estudo de impacto ambiental vai dizer qual é o limite da capacidade ambiental para aquele empreendimento. Então, uma fase imprescindível na sustentabilidade portuária e marítima. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo apreciou em bloco 66 recursos do ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Grates, nos quais alegava suspeição do juiz Ronaldo Domingos de Almeida para atuar em seus processos tramitando na 7ª Vara Criminal de Vitória. No voto de relatoria, seguido à unanimidade pelos desembargadores Sérgio Luiz Teixeira Gama e José Barreto Vivas, o desembargador Adalto Dias Tristão alegou que o magistrado estava apto para julgar os processos envolvendo José Carlos Grates. O prefeito afastado de Marataízes, Jander Nunes Vidal, sofreu mais uma derrota jurídica quando o Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou sentença de 1º grau que condenou o político por atos de improbidade cometidos no primeiro dia de seu primeiro mandato, que começou em 1º de janeiro de 2009. A decisão unânime foi tomada pela 3ª Câmara Civil, que julgou apelação civil contra a condenação por atos de improbidade administrativa do prefeito, servidores públicos, empresários e da empresa MP Construções e Serviços Limitada,
contratada em regime de emergência em 1º de janeiro de 2009 para executar o serviço de coleta de lixo no balneário do Litoral Sul. Os desembargadores confirmaram a sentença que condenou Jander Nunes Vidal à multa, além de perda dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratação com o serviço público por igual período. A mesma condenação se estendeu aos demais réus do processo, que correu na comarca em segredo de justiça. Essas e outras decisões você acompanha no site do Poder Judiciário Capixaba no endereço www.tjs.jus.br. Você conhece agora o Núcleo de Recursos Eletrônicos, o setor do Poder Judiciário Capixaba responsável por enviar recursos aos tribunais superiores. Pilhas de processos direcionados aos tribunais superiores. Você já imaginou como fazer para levar tudo isso a Brasília? Utilizar o serviço de envio e recebimento de correspondências seria uma boa resposta. Mas o Poder Judiciário Capixaba foi além e buscou se adequar ao desenvolvimento tecnológico. E a era digital chegou por aqui. Precisamente em 2007, quando um setor foi criado para garantir que todos esses materiais chegassem ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça de forma mais rápida e segura. A ideia foi especializar um grupo de servidores para tratamento dos feitos físicos, convertê-los em processo digital, converter peças físicas em um arquivo eletrônico, especializando esse grupo ao invés de você treinar servidores, alocar equipamentos em 3 diferentes unidades desse tribunal, que são aquelas onde se originam recursos dirigidos aos tribunais superiores. Então a ideia foi de especialização e racionalização. É o setor que recebe processos na parte final dele, que é depois dos recursos que tem aqui dentro dos tribunais. Aí nós recebemos aqui no núcleo, transformamos ele em processo eletrônico e enviamos aos tribunais superiores, que é o STF e o STJ. O Núcleo de Recursos Eletrônicos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo garantiu a uniformização dos procedimentos que agora sobem todos eletronicamente. É a celeridade do processo, porque tem processo assim, de muito volume. Você imagina mandar através dos correios, a parte tiver que manusear, mandar processo com 35, 38 volumes. Então, a partir do momento que chega aqui, nós transformamos ele em processo eletrônico, então é muito mais rápido, Os trabalhos por aqui são desenvolvidos por 4 servidores e 6 estagiários e estão ligados diretamente à vice-presidência do Judiciário Capixaba. Primeiro porque incumbe ao vice-presidente realizar o juízo precário de admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Essa é uma regra de atribuição de competência que consta do nosso regimento interno. Em alguns tribunais essa atribuição é do presidente, no âmbito do TJ do Espírito Santo, essa atribuição foi cometida ao vice-presidente por norma do nosso regimento interno. Em segundo lugar, porque é o vice-presidente quem preside as câmaras criminais reunidas e as câmaras cíveis reunidas, órgãos perante os quais se processam inicialmente a maioria dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Você deve estar se perguntando como é o dia a dia desse núcleo. Simples, cabe ao Núcleo de Recursos Eletrônicos tratar os processos, digitalizar, conferir, indexar e enviar ao STF ou STJ. O processo a gente recebe ele das câmaras cíveis reunidas, ou das criminais reunidas, ou do tribunal pleno. E então ele vai para uma primeira etapa, que é a etapa de tratamento do processo, que a gente chama de limpeza, que é retirar grampo, clipes, folhas que estão rasgadas, danificadas, que a máquina não pode digitalizar. Depois de feito isso, a gente faz a desautuação do processo inteiro. Depois de feito isso, nós vamos para a segunda etapa, que é a digitalização propriamente dita. A gente pega o processo todo, as folhas soltas, e
digitaliza, passa pela máquina. Depois a terceira fase é a fase de recebimento no computador desse processo já digitalizado. E exclusão de folhas em branco, conferência de páginas para ver se todas as páginas foram realmente digitalizadas. Depois de feito tudo isso, a gente vai para a etapa da indexação, que é quando a gente seleciona as peças principais que vão ser analisadas pelos tribunais superiores, tipo petição inicial, sentença, apelação. Então a gente já deixa o processo todo mastigado para os ministros julgarem. E vem a última etapa depois, que é a reautuação do processo, que é, de novo, a montagem dele toda para poder ser devolvido para câmaras cíveis ou criminais reunidas ou para o tribunal pleno. É assim, um trabalho assim, de muita responsabilidade, porque você mexe com muito papel, você não pode misturar a peça de um processo com outro, né? Mas é uma equipe assim, muito bem preparada, já tem alguns meses que esses jovens trabalham aqui com a gente, então tem sido assim uma maravilha, uma benção. Após o julgamento dos recursos nos tribunais superiores, a decisão é enviada ao órgão de origem para ser impressa e juntada aos autos físicos originais. Por aqui, esse trabalho é feito incansavelmente. São cerca de 360 processos por mês. Você acaba com esse volume de processo, né, essa parte física. Igual se você abrisse há uns 6 meses atrás, você iria encontrar aqueles armários aqui à nossa direita e à esquerda, abarrotados de processo. Então hoje você já não vê mais o papel. Então a parte tem mais facilidade, né, porque dentro da sua própria casa ele pode acessar o processo, como o advogado também de dentro da casa, onde ele tiver acesso à internet, ele pode acompanhar o andamento do processo, ver em que pé está, ou peticionar, porque ficou tudo, né, mais simples, né? Volume de atividades que não assustam essa equipe. Quem ganha são as partes, porque você imagina que de primeiro quando se falava para a parte que o processo dela ia para o STF ou para o STJ, então assim dava um desânimo muito grande para as partes, porque sabia da demora. Então hoje um processo vai para o STJ, o julgamento dele é muito rápido, porque você imagina todos os tribunais que anteriormente mandava todos esses volumes fisicamente para dentro dos tribunais superiores. Então hoje não, hoje eles recebem o processo de forma eletrônica, então quem ganhou com isso foram todos nós, a sociedade, né, partes, advogados, todos ganharam com isso. Né? E esse núcleo, embora dotado de um grupo muito reduzido de servidores, são apenas 4 servidores e 6 estagiários, e o número de feitos processados desde a sua criação é assim fantástico. Hoje não há um processo sequer, nenhum recurso sequer originado neste tribunal, dirigido aos superiores, que não suba por meio eletrônico. Ou seja, a totalidade dos recursos dirigidos aos superiores apresentados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo são tratados, preparados e remetidos em meio eletrônico, tanto para o STJ quanto para o STF. E para encerrar o Repercussão da Semana, você conhece os encantos do município de Marechal Floriano no quadro Via ES. O cinturão verde, o barulho das águas e o canto das aves. Numa área retirada, encontramos em Marechal Floriano um zoológico. Animais de todo tipo podem ser contemplados pelo público visitante, que é bastante variado. Crianças, adolescentes, adultos e até um grupo simpático de senhoras idosas. Répteis, mamíferos e aves são as espécies de animais que estão no zoológico. E por falar em aves, encontramos aqui a maior águia da América do Sul e também Central.
O gavião real, como é chamado, com as asas abertas, chega a medir 2 metros, de acordo com os proprietários do zoológico. A onça pintada atrai a atenção de muita gente. Ela não se incomoda e a sua aparente tranquilidade parece mais uma apresentação modesta. Finalmente, ela muda de posição, permitindo que os visitantes tirem belas fotografias. Por aqui, vemos também animais tanto quanto exóticos, vindos de outros países, como o cervo africano e a cervicapra, que é da Índia. O trem das montanhas passa em frente ao zoológico e é uma opção de locomoção para quem quer chegar em Marechal Floriano sem passar pela BR-262. E por falar em trem, a estação ferroviária é um dos principais pontos de visitação da cidade de Marechal Floriano. O local se transformou num museu. O chão é da época da inauguração, em 1900. As peças antigas contam a história de um tempo que não volta mais e que talvez tenha passado tão rápido que o diga esta máquina de escrever. A cidade carrega em sua história o nome do segundo presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Na primeira década do século XX, ele visitou o Espírito Santo, inaugurando a rede ferroviária. A cidade, que até então era denominada de Braço do Sul, em referência ao afluente do rio Jucu, que corta o município, foi denominada de Marechal Floriano, uma homenagem ao primeiro vice-presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Uma pequena cidade, aparentemente pacata, Marechal Floriano, às margens da BR-262, atrai a atenção de quem quer desfrutar de um singelo momento bucólico. E o Repercussão da Semana termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Justiça Espírito Santo. Cidadania e transparência para você.